TV Com, canal 22. Líder de audiência nos 4 cantos da cidade. Alô, amigos da TV Com, canal 22, a rede da família cisense. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Assis, novamente na presença dos nossos amigos comerciários, telespectadores, amigos do Sindicato dos Empregados no Comércio de Assis. E neste ato, o presidente Antônio Eurides Riso apresenta as notícias do sindicato. Em razão de nosso trabalho diário, em razão do que vem fazendo o Sindicato dos Empregados no Comércio de Assis, que nós temos hoje uma categoria muito grande. Os comerciários são a maior categoria comerciária, a maior categoria de trabalhadores do Brasil. Não tem uma outra categoria igual à nossa, que trabalha diuturnamente, fazendo circular a riqueza desse país. E nós queremos também, nessa oportunidade, quando nós verificamos que no comércio de Assis tem uma grande maioria das mulheres que estão ingressando no mercado de trabalho, e assim nós temos hoje mais do sexo feminino no comércio do que do sexo masculino. Eu queria levantar aqui uma tese em que a gente pode dizer que Assis é uma cidade cosmopolita. Num levantamento que nós fizemos recentemente no sindicato, das pessoas que se admitiram como sócios e que são classificados, têm toda essa documentação, completa documentação, então nós verificamos que dentre de 300 associados admitidos, 49% dessas pessoas que ingressaram no mercado, no comércio de Assis, empregados no comércio, 300 associados, nós fizemos o levantamento e verificamos que 49% são pessoas não nascidas em Assis. Então, Assis é uma cidade cosmopolita em que a região toda busca a cidade para alguma finalidade e reside na cidade. E verifica-se, então, que a cidade cresce em função daquilo que nós divulgamos. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Assis tem o seu jornal, que é publicado mensalmente. Nós distribuímos mais de 5.000, enviamos para todo o Brasil, para a Assembleia, para o Congresso Nacional, senadores, para presidente da República. Se vão ler, eu não sei, mas a gente remete, porque dificilmente vai se ler qualquer notícia de sindicato. E quando a gente verifica, por exemplo, no caso do comércio, que nós tivemos um grande desemprego em Assis. O comércio de Assis, como todo o comércio patronal do Brasil, que o comércio patronal do Brasil tem a sua referência dentro do Congresso Nacional. Muitos senadores e muitos deputados federais são representantes patronais do comércio. E esse comércio patronal está criando um grande desemprego no Brasil. Por exemplo, o comércio de Assis. Durante o ano agora de 2012, o comércio de Assis dispensou de janeiro a maio de 2012 nada mais, nada menos do que 754 empregados com mais de um ano de registro em carteira profissional. Essas rescisões passam pelo nosso sindicato. Nós conferimos todas as rescisões e liberamos a questão do seguro-desemprego, a questão do salário, do fundo de garantia, conferimos, rigorosamente conferida todas as rescisões de contrato. Então, 754 dispensas do comércio de Assis para uma cidade, pequena cidade, é muito. Então, eu digo aqui que o comércio de Assis está colaborando com o grande desemprego e que nós vemos que é um grande problema no Brasil, é o desemprego. Como é o desemprego nos Estados Unidos, como está sendo na Itália, como está sendo em Portugal, como está sendo também na Espanha, onde os grandes países do velho mundo estão sendo, estão caindo na questão da moeda que se implantou em toda a Europa. O dólar, como o euro, como tudo isso levou a esse desastre da economia mundial.
Então nós temos que verificar que o grande desemprego em Assis reina, e nós tivemos só no mês de maio 170 dispensas de empregados com mais de um ano de registro em carteira profissional. Se nós temos 170 empregados que foram dispensados com mais de um ano de registro, nós podemos dizer que também o mesmo número seria a dispensa de empregados que não passam pelo sindicato, que também seriam em número de 170, que não têm um ano de registro em carteira, aqueles que entram com um contrato de experiência, fazer bico, fazer, enfim, tudo aquilo. Então, o número é muito grande de desemprego na cidade de Assis. Nós queremos, como dissemos que a cidade e o comércio de Assis, nós temos mais mulheres no comércio trabalhando do que homens. Então, o Dia dos Namorados, que será agora no dia 12 de junho, nós queremos cumprimentar tanto o namorado como a namorada, que formam o casal de namorados. Queremos saudar neste 12 de junho, cumprimentando a todos, desejando boa sorte numa vida familiar com todas as suas famílias. E também queremos lamentar aqui que existe uma propaganda na cidade de que o Sincovama e a Associação Comercial divulgaram dentro de um calendário. Um calendário, eu volto a repetir, que não tem valor nenhum, não tem expressão nenhuma, porque para se fazer um calendário, para obrigar o empregado a trabalhar, é preciso que tenha a assinatura do sindicato, dos empregados no comércio de Assis. Então, divulgar que existe um calendário sem a participação do sindicato, né, é a mesma situação que nós dizemos sempre, não tem valor nenhum, porque fazer calendário, eu poderia fazer um calendário e distribuir na cidade também, dizendo que isso, que aquilo, não tem calendário em Assis, digo e repito, todos os dias e todas as horas, para que o público tome conhecimento do que acontece na cidade de Assis, quando a classe patronal quer impor um regime de trabalho nos trabalhadores, numa força contra os direitos dos trabalhadores. O sindicato defende os trabalhadores. É esta a função do sindicato diante das leis. Por isso que nós fazemos importantes acordos com boas empresas de Assis para o trabalho no sábado, após as 12 horas, nos domingos e alguns feriados, para que o comerciário tenha uma renda maior, um rendimento melhor durante o mês. Esse é o compromisso que nós temos com os comerciários e também com as boas empresas que nos procuram para esses acordos. Repassamos aos trabalhadores que cumpriram essas jornadas no domingo, ou sábado, ou alguns feriados, né? Não supermercados, porque supermercados estão abrindo, não fazendo acordo com o sindicato. Nós vamos agir contra essa situação por aqueles que trabalham e não têm recebido. Por exemplo, esses empregados que trabalham sábado, domingo e feriado, tivemos uma renda de janeiro a maio de R$156 mil, que é a renda que nós repassamos às mãos dos trabalhadores, aliás, receberam na boca do caixa. Queremos lamentar também que em Assis, quando a gente fala no feriado, a prefeitura, a Câmara Municipal, qualquer coisa é 2, 3, 4 dias fechado, não atende público, não tem assistência médica, não tem plantão, não tem nada. Então a prefeitura, a Câmara Municipal, qualquer coisa acaba fechando e o povo vai trabalhar no comércio durante os 30 dias do mês. Por exemplo, em Assis, 4 de outubro, é uma data do padroeiro da cidade, São Francisco de Assis. E não é feriado em Assis. Em todas as outras cidades é feriado. Então, nós temos também isso aí. Né? O empregado trabalha no feriado, trabalha no dia santificado, trabalha na segunda, na sexta. Então, nós estamos aqui para defender. E não pode o Sincovama e a Associação Comercial fazer publicações inócuas, só apenas para confundir as lojas e o mercado. Também nós tivemos assembleia no sindicato agora, reivindicando, estamos fazendo o processo para que os empregados em farmácias e drogarias, né, tenham os novos pisos a partir de 1º de julho. Já encaminhamos isto para a nossa federação, que vai representar o sindicato, junto ao Sindicato Patronal de Medicamentos de São Paulo, que é a representação de todo o interior do estado de São Paulo. A federação, por nossa procuração, nos representa nas negociações iniciais. Depois a gente participa nos finais
das discussões a respeito dos novos pisos para os empregados de farmácias e drogarias de todas as 14 cidades que nós representamos com os sindicatos empregados no comércio de Assis. Então, esses são os fatos que estão acontecendo no sindicato. Continuamos com a nossa construção do clube esportivo, já gastamos 1.150.000, não devemos um tostão na praça. A esses que dizem que o sindicato tem feito coisas erradas, que o presidente tem sido muito autoritário, eu quero dizer que nós compramos e pagamos, não devemos. E é um clube, temos a sede própria na Rua Brasil, número 30, Centro Cidade de Assis, e outros bens que nós temos disponíveis para a categoria comercial. Não é meu, é de uma categoria. Eu agradeço a todos, eu agradeço principalmente àqueles empregados no comércio que concordam com o desconto em folha de pagamento da contribuição assistencial, que é a contribuição que mantém o sindicato, a contribuição confederativa, que é 1% sobre o olerite, sobre o salário de cada mês. Então, tudo isso é em função de um trabalho que nós fazemos, dirigido exclusivamente à categoria comerciária de Assis e de mais 14 cidades que compõem toda a nossa base. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.